Hello and welcome, seja muito bem-vindo ao vídeo novo aqui no canal da Easy English no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os possessive pronouns e adjective possessives. Quais são as diferenças, quando utilizá-los e como eu utilizo? Bem, essa série de vídeos tem duas partes. A primeira parte foi sobre os subjective pronouns e os object pronouns, que já foi deixada aqui no canal. Se você ainda não assistiu, finalizando aqui, vá lá assistir para você não perder o conteúdo. E agora vamos para os possessive pronouns e adjective pronouns. Vamos lá. Então, se você também fica nessa dúvida de como utilizar os possessive pronouns e adjective possessives, acho que o que mais confunde a gente são os possessive pronouns. Os adjective possessives são algo bem mais fácil, bem mais simples de se trabalhar, de se entender, mas os possessive pronouns têm uma pequena diferença entre eles, mas é bem fácil também da gente entender. Primeiramente, vamos dar uma olhada nos adjective possessives. O que são os adjective possessives? Bom, os adjective possessives, separei aqui para nós duas tabelinhas, três no caso, né? Temos aqui a primeira, o P de pronouns, que seriam os pronomes que nós aprendemos normalmente. I, you, he, she, it, we, you e they. E temos esse AP aqui, que é a terceira coluna, que são os adjective pronouns. Muitas vezes, nós aprendemos esses adjective pronouns como possessive pronouns, o que é uma mentira. O caso está errado. O my, your, his, it, our, your, their são adjective pronouns. Por quê? Nós vamos explicar aqui agora. Então, os adjective pronouns, não, os adjective possessives, sorry. Então, adjective possessive. Então, quando a gente aprende inglês, é comum a gente ter essa dificuldade e, às vezes, acabar confundindo um e outro. Principalmente por quê? O que acontece da gente confundir? Achar que os possessive pronouns são os adjective possessives. Porque, geralmente, a gente aprende eles juntos e acaba que a gente liga que os possessive pronouns é aquele my, de meu, seu, yours, his, dele, dela. Esses não são os possessive pronouns. Esses daqui são os my, your, his, her, its. Essa terceira coluninha são os adjective possessive. Ok? Então vamos lá. Então, uma pequena diferença entre eles é que os adjective possessives, eles precisam de um complemento. Eu preciso dizer o que pertence ao sujeito. Por exemplo, this is her backpack. Esta é a mochila dela. This is her backpack. The mayor offered to his son a job. O prefeito ofereceu para o filho dele um trabalho. Então, his son, filho do prefeito. Já os possessive pronouns, os pronomes possessivos, eles não precisam, esse PP aqui do meio, mine, your, his, her, it, our, your, theirs, eles não precisam de complemento, como aqui o exemplo. O último exemplo vem mostrando, olha. Can you see my bike? Can you see my bike? Você pode ver. Consegue ver minha bike? Consegue ver onde ela está? Can you see my bike? Yeah, it's next to mine. Quando eu utilizaria my e quando eu utilizaria mine? O mine é quando eu utilizo quando ele não precisa de complemento. Então, eu não preciso colocar que é a minha bicicleta. It's next to mine. Está perto da minha.
Agora, se eu falasse, está perto da minha bicicleta, it's next to my bike. É por isso que aqui eu utilizei o my na primeira frase. Can you see my bike? Yeah, it's next to mine. O my, ele está aqui com um complemento, que é a bike. E o next to mine, que é meu também, ele não tem nenhum complemento. Vamos ver outras dicas aqui. Bom, vamos lá na diferença. A gente vê aqui, na diferença, my é meu. E mine também é meu. Mine e my é meu. Significa meu. Yours, your, seu. His, dele. Hers, her, dela. Its, dele ou dela, para qualquer coisa que não seja uma pessoa. Ours, our, nosso. Yours, your, seus, teus, vossos. Theirs, their, deles, delas. Ok? Então, lembrando qual a diferença? Esse AP aqui, Adjective Possessive, eles precisam de complemento. Então, tem que sempre colocar algo, o objeto, após esse Adjective Possessive. My car, your bike, his car, her bike, its time, our feeling, your car, their house. Esses daqui eu não vou utilizar. O PP, eu não vou utilizar um complemento. Os possessive pronouns, essa coluninha aqui do meio, eu não utilizo complemento. Ele vai sempre ali no final da frase, né? Oh, it's a friend of mine. Oh, é um amigo meu. Ah, vamos ver aqui outro exemplo, né? Em conversas é mais fácil da gente identificar. Por exemplo, olha só esse exemplo aqui do carro. She showed me her car. She showed me her car. Ela me mostrou o carro dela. And I showed her mine. Então, ela me mostrou o carro dela. She showed me her car. And I showed her mine. Então, ela me mostrou o carro dela e eu mostrei o meu carro para ela. Eu mostrei para ela o meu, né? And I showed her mine. E eu mostrei para ela o meu. Se eu falasse aqui que era o meu carro, com complemento, com a palavra carro, eu precisaria colocar my car. Então, os possessive pronouns, esse mine, yours, his, eles substituem a palavra. Eu não preciso repetir novamente a palavra. Essa é uma das funções deles, né? Economizar palavras. Então, are you writing with your pencil? No, I'm using yours. Are you writing with your pencil? Você está escrevendo com a sua caneta? No, I'm using yours. Não, eu estou utilizando yours, a sua. A sua o quê? A sua caneta. Só que o yours, ele substitui a palavra pencil. Então, eu não preciso utilizar novamente. Agora, se eu quisesse utilizar a palavra pencil, poderia? Pode, só que aí você tem que tirar esse S. Então, I'm using your pencil. Estou utilizando a sua caneta. Igual aqui no exemplo do carro. Aquele exemplozinho do carro. Para mim falar que era o carro, mine, tá? Utilizando tanto o my quanto o car. Está substituindo os dois. Aqui é a mesma coisa. Aqui está substituindo o your pencil. Eu simplesmente coloco yours. Então vamos economizar palavras. Beleza? Vamos lá, vamos revisar. Novamente aqui o quadrinho. Mine, eu não preciso de complemento. My, eu preciso colocar o que é meu.
Yours, não preciso de complemento. Your, eu preciso indicar o que é meu. His, esse daqui, é independente. Os dois são iguais. Então, tanto um quanto o outro, com complemento, sem complemento, é a mesma coisa. Sim, porque é a mesma escrita. Eles tiveram preguiça de fazer uma coisa diferente. Então, assim, a gente só releva. A gente meio que ignora, entendeu? Só ignora. É que eles foram um pouquinho preguiçosos quando estavam lá preparando o inglês, tá? Hers, her. Então, hers não precisa de complemento. Her precisa de complemento. It é a mesma história do his. Ele estava ali com preguiça, deu um soninho e tal, né? Fizeram igual. Ours não precisa de complemento. Our precisa de complemento. Yours precisa de complemento. Your não precisa de complemento. Theirs precisa de complemento. Their não precisa de complemento. Ou their, sem S, precisa de complemento. Beleza? Então vamos aqui a um teste. Vamos aqui ao nosso teste. Question 1. Escolha a alternativa que contenha o possessive pronoun. Então, que esteja escrito da forma correta, no caso. This is my car. Letter A. Letter B. She is without your book. This car is mine. Letter C. E letter D. Their cars is on the street. Qual dessas está escrito da forma correta? Letter A, B, C or D? Muito bem. Se você escolheu a alternativa C, você está certo. This car is mine. This car is mine. Este carro é meu. Por quê? Porque aqui eu não preciso colocar nenhum complemento. O complemento está antes. Então está correto. Aqui, a letra A, o correto seria This is my car. A letra B, she is with your book. No caso, seria your, não yours. E a letra D seria their, sem S. Their car is on the street. Ok? E aí, o que acharam desse vídeo? Conseguiram entender? Se tiver alguma dúvida, joga aqui nos comentários e se inscreve no canal para não perder o conteúdo semanal que eu trago aqui para ajudar você a aprender o inglês. So, thank you so much for watching and having a good class.